Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Matos e sou mãe do Henrique, que foi diagnosticado com autismo e hoje tem 3 anos. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto um pouco polêmico, que divide opiniões, mas que eu tenho a minha e quero compartilhar hoje com vocês. Mandar ou não meu filho para a escola em plena pandemia. Esse é um receio que eu tive muito no início, mas que acabei chegando em uma conclusão. Estamos vivendo em um período, né, gente, há 2 anos, né, se não me engano, de pandemia, um tempo de muita insegurança, de muito medo. Eu tenho muito medo, mas assim, graças a Deus, uma nova esperança aí pra gente, né, a vacina. Já estou vacinada, graças a Deus, primeira dose, logo vem aí a segunda dose. E com tudo isso que vem acontecendo mesmo, cheguei a algumas conclusões. Bom, aqui em casa eu não saio para trabalhar, trabalho em casa com digital e como dona de casa, como mãe, como esposa. E o meu esposo sai para trabalhar diariamente. Todos nós temos a nossa vida, todos nós vivemos, temos os nossos trabalhos. E nesse período todo, gente, que o Henrique ficou em casa, eu senti, assim, um regresso muito grande, sabe, assim, no desenvolvimento dele. Não só dele, mas eu acredito, assim, de que com muitas crianças, né? As crianças foram muito afetadas nesse período que ficaram em casa, protegidas sim, né, gente? Graças a Deus, entre aspas também, né? Mas elas ficaram muito prejudicadas nesse período, porque perderam contato com familiares, com os colegas, e agora, com a volta às aulas, muitos pais ficaram nessa dúvida, mando ou não o meu filho para a escola. Eu acho interessante porque algumas mães de crianças típicas mesmo vieram me perguntar: Lu, você vai mandar o Henrique para a escola? E a resposta é o quê? Sim. O Henrique está estudando, já fazem umas 3 ou 4 semanas, se não me engano, que o Henrique voltou para a escola. Então, por que eu resolvi tomar essa decisão? Teve até uma parte aqui que eu falei pra vocês, né? Que em casa as crianças estavam protegidas. Pois bem, quero rever essa minha frase aí que eu falei pra vocês. Por quê, gente? Vocês acham mesmo que as crianças estão protegidas dentro de casa? Sendo que nós, pais, na maioria das vezes saímos para trabalhar? Que é o caso do meu esposo, por exemplo. O meu esposo trabalha numa empresa com mais de 200 pessoas. Ele convive diariamente com 200 e tantas pessoas. Graças a Deus ele não foi infectado. Espero que não seja. Deus abençoe. Mas se acontecesse de ele ser infectado, vocês não acham que isso iria acabar chegando aqui em casa? Que eu e o Henrique não correríamos esse risco de ser infectados? Então, da mesma forma, seria se ele estivesse na escola, entendeu? Esse é o meu pensamento. E quando eu não mando meu filho para a escola, gente, eu penso assim que eu estou privando ele de uma coisa que ele tem direito. Se nós saímos para trabalhar, não é o meu caso, é o caso do meu esposo, se ele sai para trabalhar, se ele tem a vida dele lá fora, por que o Henrique também não pode ter? As escolas, a maioria das escolas, elas estão recebendo muito bem os alunos. A escola do Henrique, todos os dias quando chega, passa álcool em gel, não usa máscara para a idade deles. Não é obrigatório, mas eu confio, gente, principalmente em Deus. Eu acho assim que nada nessa vida acontece se não for da vontade de Deus. Tá, Lu, eu não vou mandar o meu filho, eu não tenho coragem, eu acho que você é uma louca de ter mandado. Somente respeite a minha opinião. Ao mesmo tempo, eu respeito, gente, super a opinião de quem não quer mandar o seu filho para a escola. Respeito demais. Tanto é que a escola, ela dá essa opção para o pai. Você quer mandar o seu filho? Sim ou não? No meu caso, por que eu resolvi mandar o Henrique? Porque, como eu falei para vocês no início, o Henrique, por ele ser principalmente autista, ele perdeu muito tempo, sabe, de escola. Nessas 4 semanas que ele está na escola, gente, se vocês verem assim o desenvolvimento dele nesses dias, foi muito grande. O Henrique, ele ficou um período assim, sem falar praticamente nada, sabe? Antes ele falava várias palavrinhas. Então, como a gente ficou muito tempo dentro de casa e ele sem conviver com outras crianças, ele simplesmente parou de falar, sabe? Ele falava carro e falava muito bem carro, urso, ele pronunciava várias palavrinhas.
Aí ele perdeu essa, eu acredito que seja vontade, né, gente? Quem é mãe de autista vai saber do que eu estou falando, que eles têm muito disso, né? A gente tem que incentivar, tem que estimular muito, mas infelizmente, né, se não tem convívio com outras pessoas, não sei, sabe, gente, parece que perde mesmo essa coisa. Então agora, como ele está na escola, graças a Deus, ele já está falando várias palavrinhas, voltou a falar várias palavrinhas, urso, mamãe, papai. Então assim, graças a Deus está tendo uma grande evolução. E agora é a gente orar para que tudo isso passe, né, gente? Essa foi uma decisão que eu tomei e que eu tenho certeza que eu tomei assim com muita clareza e confiando em Deus principalmente, porque está fazendo muito bem para ele. E um outro ponto também é que a maioria dos pais decidiram não mandar os seus filhos. Tipo, na sala dele, metade dos coleguinhas estão indo, metade estão em casa, continuam em casa. Então o risco é menor ainda, né? Porque são poucas crianças. E eles fazem, né, gente, lá na escola, diversas formas para não aglomerar muito as crianças, funcionários também. Está dando muito certo, graças a Deus. Estamos continuando, né, com as precauções, as prevenções, usando máscara aqui em casa quando a gente sai, porque a pandemia ainda não acabou. Mas então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa foi a minha decisão, porque eu acho que, assim como nós temos direito de tocar a nossa vida pela frente, o Henrique também tem. Sem falar, gente, que a gente tem que pensar assim, pô, olha, eu já vou entrar em um outro assunto aqui, sabe? Que eu acho que faz todo sentido. Muitos pais falam assim, não vou mandar o meu filho para a escola. Mas, gente, estão em shopping, estão em sorveteria, estão em lojas, estão em parque. Os parques aqui em Nova Serrana e como em vários outros lugares, pais, estão super lotados. Então, as mesmas pessoas que falam, não estou falando de uma forma geral, tá, gente? As mesmas pessoas que falam, não vou mandar meu filho para a escola, são as mesmas pessoas que estão aglomerando aí com a família, fazendo festa com a família, festinha de aniversário e tal. Por que não mandar o filho para a escola? Eu não vejo sentido nisso, gente. Eu, sinceramente, não vejo. Eu conheço várias pessoas que não mandaram o filho para a escola, mas os filhos ficam com uma pessoa. Aqui em Nova Serrana isso é muito comum. Nova Serrana, cidade que eu moro, tá, gente? Aqui em Minas Gerais. Aqui é muito comum, sabe? Pessoas que olham crianças. Então, essas pessoas, elas olham até 8 crianças. Então, qual que é a diferença de você mandar o seu filho para a creche e mandar o seu filho para essa casa com 8 crianças? Sem falar que nessa casa as pessoas adultas estão saindo do mesmo jeito. Qual é a diferença? Sem falar, gente, que a maioria dos pais precisam tocar a vida para frente. Aqui em casa, eu fico em casa porque eu trabalho com a YouTube. Meu esposo me apoia muito nisso, então eu não saio para trabalhar. Mas eu conheço muitas mamães, muitos papais que saem para trabalhar fora e que precisam deixar o filho na creche, na escola, por uma questão até mesmo financeira. Porque para uma babá olhar a criança é entre 400, 500 reais. Entendeu? Então, assim, a vida precisa voltar ao normal, sabe? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas, assim, é o meu ponto de vista. Então, esses 400, 500 reais que esses pais estavam gastando para o filho ficar com uma babá, agora eles irão investir em uma outra coisa, o custo de vida que é muito caro. Então, assim, a gente precisa tocar a vida da gente para frente. Esse é o meu ponto de vista, tá? Me deixe saber aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Tudo bem, né, gente? Cada pessoa tem a sua opinião e tudo bem. Essa é a minha opinião, o meu ponto de vista, e eu achei interessante trazer esse vídeo aqui para vocês, porque essas palavras que eu estou usando aqui para falar com vocês são as mesmas palavras que eu uso para falar com as mães, quando elas vêm me pedir opinião. Várias mamães sempre entram nas minhas redes sociais para me pedir opinião. Lu, o que você acha sobre isso? Então essa é a minha opinião. Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!